Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de correção, nós vamos corrigir as atividades de matemática, as atividades de simetria de rotação, que está lá na página 233. Atividade 2. Os amigos Cauã, Bia, Matheus e Sofia foram andar de roda gigante. No parque de diversões onde estão, a roda gigante gira no sentido anti-horário. Observe onde eles estão sentados. Então, nós temos aqui a Sofia, né? Aqui o Cauã, Matheus e Bia. Então, se nós pegarmos a nossa roda gigante e dividir ela em 4 partes, né? Ó, dividir ela em 4 partes, eu vou ter um quarto, vou ter um quarto, né? Vou ter um quarto e vou ter um quarto, certo? Indique o giro que cada um já deu na roda gigante. A Bia, ela deu um giro de quanto na roda gigante? Ah, tia Leia, a Bia, ela deu um giro de 1/4 de volta. Olha lá, a Bia, o giro que ela deu, né? Se ela gira no sentido anti-horário, ela gira para cá, né? Anti-horário. Então, a Bia, ó, a Bia tá aqui. Ela saiu daqui. Então, qual é o giro que a Bia deu? Ah, de 1/4 de volta. Muito bem. Então, a Bia deu um giro de 1/4 de volta. E o Matheus? O Matheus deu um giro de quanto? Olha lá no Matheus. O Matheus tá aqui, ó, né? Ela saiu daqui, né, ó? Saiu daqui. Então, a Bia deu 1/4 e o Matheus deu quantos quartos? Muito bem. O Matheus, ele deu 2/4 de volta, né? Ou meia volta. Vamos voltar lá. Ou meia volta, ó, metade, meia volta, né? Certo? E o Cauã? O Cauã deu um giro de quanto? Ah, tia Leia, o Cauã deu um giro, o Cauã tá aqui. Então, ele aqui foi, a Bia deu 1/4, o Matheus 2/4, e o Cauã deu quanto? Ah, tia, o Cauã deu 3/4 de volta. Muito bem. E a Sofia? A Sofia deu quanto? A Sofia deu, né? Deu quanto? Ah, tia, ela deu 4/4. Então, ela deu o quê, gente? Uma volta completa, né? Ó, a Bia chegou aqui. A Bia não, desculpa, a Sofia. Ela chegou aqui, então ela deu, ó, uma volta toda, 4/4, tá? Uma volta toda. Muito bem. Atividade 3. Atividade 3. Você já ouviu falar em um moinho de vento? Nesse tipo de moinho, as hélices são movimentadas pelo vento. Alguns têm 3, outros têm 4 hélices. A nossa aqui, nós estamos vendo que ela tem 4 também, né? 4, né? E aqui é o ponto, né? Que é o ponto P, certo? Vamos lá. Na figura acima, observe a posição das hélices e o ponto P, que será considerado o ponto de rotação. Então, o nosso ponto de rotação é esse aqui, ó, ponto P, tá? Que tipo de giro a hélice 1 deve dar para chegar à posição da hélice 2? Esse giro será no sentido horário ou anti-horário? Então, olha lá, a hélice 1 deve chegar na hélice 2. Então, você tem que pensar assim, que eu tenho a minha imagem, então eu estou dividindo ela aqui, ó, 4 partes. Aqui e aqui, né? Então, qual é o giro? Qual é o giro que ela vai dar? Qual é a rotação, o giro que ela vai fazer? Ela vai fazer 1/4, 2/4, e tem que observar também o sentido. Se é o sentido anti-horário, é o sentido contrário que os ponteiros do relógio trabalham. Então,
sentido anti-horário. E se for sentido horário, é esse sentido aqui que o relógio trabalha, certo? Então, a hélice 2, se for no sentido horário, para chegar aqui, quanto que ela deu? Qual foi o giro que ela deu? Ó, aqui nós temos um quarto, aqui nós temos um quarto, um quarto, um quarto e um quarto, né? Porque a gente dividiu a nossa figura em 4 partes. Então, no sentido anti-horário, ó, sentido anti-horário, a 1 chegou aqui. Qual foi o giro? Ah, tia Leia, foi um giro de 1 quarto. Muito bem. E agora, se for no sentido horário, né? Ela vai ter que ir no sentido horário para poder chegar aqui, né? Conseguiram entender? Então, vamos lá. Que tipo de giro a hélice 1 deve dar para chegar à posição da hélice 2? Esse giro será no sentido horário ou anti-horário? Então, ela vai dar 1 quarto de volta se for no sentido anti-horário. Ela vai dar 3 quartos se for no sentido horário. Ó, anti-horário, 1 quarto. Sentido horário, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, para chegar aqui no 2, né? Bom? Agora, que tipo de giro a hélice 4 deve dar para chegar à posição da hélice 3? Ela vai dar 1 quarto ou 3 quartos, né? Então, esse giro será no sentido horário ou anti-horário? Então, você coloca lá que ela deu no sentido horário e no sentido... A hélice 4 deve dar um giro de 1 quarto de volta no sentido horário ou um giro de 3 quartos de volta no sentido anti-horário, tá? Então, você colocou aqui, né? C. Que tipo de giro a hélice 3 deve dar para chegar à posição da hélice 1? Ela vai dar meia volta ou 2 quartos. Esse giro será no sentido horário ou anti-horário? Horário e anti-horário, tá? Próximo. Utilizando elásticos coloridos, represente a figura azul no geoplano. Lembra que a tia falou que a gente não tem o geoplano, né? Porque a gente não está na sala de aula, né? E então, a gente precisa desenhar na malha, tá? Então, considere o A como ponto de rotação. Dê a essa figura uma rotação de giro, de acordo com os comandos a seguir. Mantenha todas as figuras no geoplano. Então, giro de 1 quarto de volta no sentido horário, obtendo a figura 2. Então, se a gente vai dar um giro de 1 quarto de volta, aqui no ponto, lembrando do ponto de partida, né, o ponto de rotação, a imagem vai ficar assim, né, nessa posição, 1 quarto de volta. Então, olha lá, né, eu saí do ponto e girei a minha figura. Se eu pegar aqui, ó, e trazer a imagem para cá, eu tô girando em torno ao redor da imagem. Se eu pegar essa imagem daqui do ponto e trazer ela aqui, eu tô girando ela ao redor dela. Então, não é 1 quarto de volta. Lembrando que o ponteiro tá aqui, né? Então, você vai trazer a imagem para cá, 1 quarto de volta, tá? O giro de 1 quarto de volta no sentido horário, obtendo a figura 3. Que giro essa figura representa em relação à figura 1? Então, olha como vai ficar quando eu girar 1 quarto de volta, a minha figura ela vai ficar nessa posição, certo? Então, olha lá. Lembrando, ó, da primeira vez eu fiz um giro, não fiz? De 1 quarto de volta, pegando do ponto aqui, então a minha figura ficou aqui, não ficou assim? Aí eu girei de novo, ela ficou assim, ó. Né? Quer ver para vocês entenderem? Então, essa figura representa um giro de 2 quartos de volta no sentido horário em relação à figura 1. Porque, ó, 1 quarto, 2 quartos, né? Olha lá, figura 1, né? 1 quarto de volta da figura 2 e 1 quarto de volta da figura 3,
né? Assim que vai ficar, tá? O que acontecerá se você der um giro de uma volta na figura? Se der um giro de uma volta na figura, gente, ela vai voltar o quê? A posição inicial dela. Se eu der mais um giro aqui, ela vai voltar ao início dela, a posição inicial dela, tá? Então, pessoal, a tia tá fazendo esse videozinho na prática para, se tiver dúvida, tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, ó, quando fala assim, que você tem que olhar o ponto A, né, que é o ponto de rotação. A imagem, ela vai dar um giro de 1/4 de volta, então, ó, ela vai girar 1/4 de volta. Então, eu formei a segunda imagem, certo? Aí, ela vai dar um outro giro de 1/4 de volta. Vou formar a terceira imagem. Então, ela deu 2/4 de volta, certo? Então, e agora, como tá falando lá na D, ó, o que acontecerá se você der mais um giro de uma volta? Se der um giro de uma volta, ó, ela vai voltar à posição inicial dela, tá? Então, é isso. Em casa, tarefa, então. Execute o que se pede em cada item. Faça uma rotação de 1/4 de volta no sentido horário a partir do ponto A. Então, você tem que fazer no sentido horário. Sentido horário é o sentido que o ponteiro do relógio trabalha, sentido horário. Então, você vai pegar, partindo do ponto, então, você vai pegar a imagem e fazer um giro de 1/4, não é? Uma rotação de 1/4. Então, quando você fizer a rotação de 1/4, olha lá como fica a imagem, né? Seguindo do ponto, tá? Então, ó, para você ver, eu dei um giro de 1/4. Pensa assim, ó, se você dividir a imagem, você deu um giro de 1/4, tá bom? Faça uma rotação de meia volta no losango, no sentido anti-horário, a partir do ponto B. O ponto B tá aqui. Então, tá pedindo no sentido anti-horário, não é? Sentido horário, sentido anti-horário. Então, olha como ela vai ficar. Tá? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, tá? Um beijo e tchau! Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, tá? Um beijo e tchau!